Tá, aqui está gravando. Bom, então o TDE, sobre a prova, então a gente vai fazer, vou fazer a correção e a gente pode voltar a falar na próxima aula sem nenhum problema. O TDE da outra aula anterior à prova, então. Júlia empurra levemente sua esposa, que bate o braço na mesa, em situação de violência doméstica. Resulta lesão corporal leve, devidamente registrada na delegacia de polícia. Todavia, foi configurada a lesão corporal culposa, já que Júlio não tinha intenção de lesioná-la. Não houve coleta de representação da vítima na delegacia. Como deve prosseguir a autoridade policial para instaurar o inquérito policial? Na realidade, isso aqui fugiu um pouco, eu criei esse exercício, mas fugiu um pouco do que a gente está estudando, ali vem a questão processual, né? Mas ali o que tem que, a parte que nos interessa é que o STF decidiu que violência, lesão corporal, mesmo que culposa, é de ação pública. Então, não precisaria representação nenhuma, o delegado de polícia pode instaurar o inquérito policial. Mas o que nos interessa é que a lesão, mesmo culposa, segundo o STF, na violência doméstica, é ação pública, porque ela estaria dentro da Lei 9.099, aí teria que haver representação, mas como é violência doméstica. Pode falar, Tatiana. Professora, eu fiquei em dúvida nessa, porque eu consegui achar a decisão da STF, mas eu tinha entendido, de repente, de forma equivocada, que com relação à lesão corporal ali culposa, né, eu tinha entendido que nessa questão de violência doméstica, a lesão teria que ser dolosa, né? Uhum. Então, eu fiquei nessa dúvida se ela sendo culposa, ela não precisa de representação, senão a pessoa, sei lá, realmente a pessoa não atingiu por mal, né? A mulher realmente se feriu ali, não foi intencional ali, e aí vão abrir uma ação ali, movimentar todo o judiciário para uma coisa que de fato não teve maior dano, né? Eu fiquei com essa dúvida. Eu te entendi. É que a compreensão, até, se eu não me engano, uma das decisões é um caso, eu não tenho certeza, mas me parece que esse. Seria o seguinte contexto: ó. O homem está lá discutindo com a esposa, enfim, e ele empurra ela. E aí essa lesão vem culposa, mas na realidade houve uma agressão e gerou uma lesão culposa. E isso o STF entendeu que é uma ação pública incondicionada, sendo lesão corporal. Né? Mas não é porque foi algo que ele não queria fazer. Na realidade, ele assumiu esse risco de fazer, apesar de não dá para dizer que é dolo eventual, né? Culposa. Não foi bem culposa, então, mas foi. É. Entendi, professor. Obrigada. Bom, a número 2, então. Deixa eu voltar aqui, porque são separadas elas. Trabalhos. Aqui. Número 2. Pedro foi agredido com uma martelada na cabeça, especificamente no ouvido direito. Que ficou perdão, né? Perdeu a audição apenas neste lado. Qual é o enquadramento correto para a conduta de Pedro? Essa questão eu fiz de propósito para a gente não esquecer, né? Que a pessoa pode pensar em fazer o enquadramento no parágrafo 2º. Eu vou abrir aqui o Código Penal, 129. Ó. A pessoa pode pensar, parágrafo 2º, lesão gravíssima, perda ou inutilização de membro ou sentido ou função. Na realidade, conforme eu coloquei para você no material, quando é um só, no caso, um sentido só, é debilidade permanente do membro, sentido ou função. Então, o enquadramento correto, como ele ainda tem esse sentido, ainda que prejudicado, é 129, parágrafo 1º, inciso 3. Vocês ficaram com dúvida nessa? Não? Então tá. Eu errei, professor, eu coloquei ali o parágrafo 2º. Eu fiz por gosto já, para provocar esse erro mesmo, para a gente não esquecer mais, né? É bem estranho. No início também, nas primeiras vezes, há alguns anos, quando eu comecei a trabalhar, também ficava nessa dúvida, né? Mas depois a gente vai acostumando com essas coisas. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje, vamos tentar avançar aqui.
A gente vai entrar no título 3, começar no artigo 130 do Código Penal, deixa eu entrar aqui, que diz, são os crimes de periclitação da vida e da saúde. Então, nós vamos ver vários deles aqui, e eles são pequenos, nós vamos avançar 4, 5 hoje, talvez até desse para avançar mais, mas a gente tinha que corrigir o TDE e o negócio da prova também. Bom, a primeira coisa que tem que saber para entrar nesse capítulo, nesse título 3, que esses crimes que nós veremos agora, eles são subsidiários. Quer dizer o quê? Que eles somente serão empregados, tipificados contra alguém, se não houver um crime mais grave. Então, por exemplo, o artigo 132, que nós veremos, é perigo para a saúde ou vida de outrem. Se eu puder aplicar uma tentativa de homicídio, dependendo do contexto, eu vou aplicar a tentativa de homicídio. Ah, mas não se enquadra em tentativa de homicídio. Então, eu vou enquadrar no 132. Ele é um crime subsidiário. Eu só aplico se não couber outro. Se não houver enquadramento certo de outro delito. Mas a gente vai vendo isso quando chegar lá. Então, vai ser imputado, como está aqui, já por ser subsidiário, quando não constituírem crimes mais graves. Por que isso? Porque são crimes de perigo. Na realidade, eu não consigo enquadrar especificamente numa tentativa de homicídio, numa lesão. Então, eu enquadro num crime desse que causou perigo à pessoa. Vou voltar aqui. Então, o artigo 130... o 130 é perigo de contágio venéreo. Primeira coisa que vocês têm que guardar aqui é a palavra contágio venéreo. Tá? Ó, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. Tem que guardar isso aqui. O 130 é só doença venérea. Os que vêm após são outros tipos de doença. Então, o 130 está ligado aqui na doença venérea. Detenção, então, de 3 meses a 1 ano, ou multa. Parágrafo 1º, se a intenção do agente é transmitir a moléstia, a reclusão de 1 a 4 anos. Então, aqui já tem que fazer uma separação. Ó. Caput, expor alguém, é uma exposição por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, que sabe que está contaminado ou deveria saber. Então, se o sujeito nem imagina que está contaminado, não é crime. Não tem como imaginar. Entretanto, se ele sabe ou devia saber, como que ele devia saber? Se relaciona com diversos parceiros sexuais sem proteção. Então, ele deveria saber. Aí ele mantém relação com alguém e expõe essa pessoa. Não precisa a pessoa contrair. Ela é exposta para consumar. E se a intenção dele é transmitir, a pena sobe para 1 a 4 anos. E aqui, de novo, ó, se a intenção é transmitir, não precisa se contaminar. Comprovando que ele tinha intenção de contaminar, mesmo que não se contamine, é o parágrafo 1º. E aqui é um crime que exige representação, que é uma questão processual. Bom, o que é esse ato sexual? Relação sexual e qualquer ato libidinoso, como um beijo, por exemplo, que deve ter, então, é um contato, tem esse cunho sexual. Proteção contra doenças venéreas, isso é importante vocês guardarem. Né? Pode falar, Faustino. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Sobre essa situação aí, professor, é o seguinte, como que vai provar que ele tinha intenção, a não ser que, através de uma mensagem, alguma coisa assim, nesse sentido, eu acho que é bem difícil descobrir, né, essa situação, não? Faustino, eu vou fazer uma brincadeira contigo que eu faço aqui no presencial. Eu dou aula aqui em Cachoeira, a gente dividiu o professor de direito material e de processual. Então, eu sou do material e meu colega é do processual. Aí eu digo para os meus alunos, olha, você tem que perguntar para o professor de processo. Né? Claro que eu estou brincando, né?
Mas é isso aí que tu falou, Faustino, é difícil provar. Realmente é difícil. A gente tem o tipo ali, dificilmente vai ser utilizado. Ele pode falar para a parceira, né? Mas se ela não tiver prova ali, ué, vai ficar uma coisa duvidosa, né? E aí também não pode só pela conversa dela, né? Não. E se também se ele tem intenção de contaminar, né? E passar uma mensagem para ela está ciente também, né? Claro que ela não vai praticar. Claro. O mais certo aqui vai ser aplicado é o caput, né? O parágrafo 1º, com a intenção, é difícil de consumar. Mas isso é um sistema probatório. Se não tem prova, não condena. Condena pelo caput. Beleza. Só isso. Obrigado. O que é doença venérea? Então, isso é uma norma penal em branco. É o órgão do Ministério da Saúde que deve informar quais são as doenças consideradas venéreas. O Código Penal não diz quais são as doenças, então vai depender das portarias, né, emitidas pelos órgãos lá vinculados à União. Normalmente aqui é a Anvisa que faz essas portarias, como no mesma situação dos entorpecentes, né? Então é um órgão, creio que é a Anvisa, que faz essa portaria dizendo quais são as doenças venéreas, ou o próprio Ministério da Saúde. No caso do entorpecente, é a Anvisa. Também é importante informar, né, que a AIDS não é uma doença venérea, né, ela tem sido feito enquadramento lá no 129, parágrafo 2º, a gente até comentou um pouco sobre isso e vamos retomar mais adiante. Mas a AIDS não é considerada doença venérea, então ela não tem tido enquadramento nesse artigo 130. Bom, aqui tem uma decisão do STF, né, que fala da AIDS, causador da AIDS, 129, parágrafo 2º do Código, que é, vamos olhar aqui, ó, parágrafo 2º. Deixa eu ver o inciso. Enfermidade incurável, inciso 2. Mas não é doença venérea, então não pode ser enquadrado no artigo 130. Certo? Estou indo adiante. Aqui, ok. Então, lembram, né, que eu falei, ó, exposição ao perigo, não precisa a pessoa contrair a moléstia, só havendo a relação, ela está exposta e consumou. Pode falar, Faustino. Professora, é a Val. Eu fiquei em dúvida ali agora, por exemplo, assim, ó, tá, então o STF, ele é um crime grave, então a AIDS, eu não entendi, ele é ou não é um crime grave? Ele não entra como doença venérea, mas se alguém passar AIDS sabendo para uma pessoa, é um crime grave, se for provado. Sim. A AIDS, ela iniciou como homicídio. Depois, com o advento dos medicamentos, e em tese, atualmente, dificilmente alguém morre em virtude dessa moléstia, né? O STF mudou o seu entendimento, passou para lesão corporal gravíssima, em virtude de passar uma doença, uma enfermidade incurável, com a pena de 2 a 8 anos. Okay? Quer falar, Faustino? Não? Tá. Bom, só retomando, então, a consumação deste artigo 130 é pela exposição, não é por realmente existir a contaminação. Aqui tem eu trouxe aqui para vocês do Nelson Hungria, não sei se vocês já ouviram falar no Nelson Hungria? Alguém já ouviu falar no Nelson Hungria? A minha caneta, aqui. Ninguém? O Nelson Hungria provavelmente seja o maior penalista do Brasil. Ele é conhecido como o príncipe dos penalistas. Eu tenho alguns dos livros dele, ele já é falecido, e é um cara muito citado pelos outros, e ele tem uns livros bem didáticos. E ele traz, o César Roberto Bittencourt, que está na mídia agora por defender lá o coronel, lá em Brasília, ele é aqui de Porto Alegre, e eles trazem como um crime impossível se alguém já é contaminado. E aí a pessoa mantém relação
não tem como contaminar, nem expor a perigo, que ela já tem esta doença, uma doença venérea. Então, seria um caso de crime impossível. Eu trouxe mais para vocês conhecerem o Nelson Hungria. E o parágrafo primeiro, então, se a intenção do agente transmitir a moléstia. O primeiro expõe a perigo, doença que sabia ou devia saber, e o segundo, ele tem a intenção dolosa de transmitir. Também não interessa se a pessoa vai contrair ou não. Interessa que ele tenha intenção. Uma jurisprudência, então, desse parágrafo primeiro, que quando o sujeito, lembrando, né, se é a intenção do agente transmitir a moléstia. O que diz aqui uma doutrina do NUT? Pune-se a conduta de manter relação sexual ou outro ato libidinoso com a vítima, desejando o contaminado transmitir-lhe a doença, causando-lhe o dano, embora seja dispensável o resultado. É isso que eu estou tentando falar para vocês. Mesmo que ele queira transmitir, pratique com a intenção de transmitir, não interessa se ele vai transmitir ou não. Já consumou. Só com a intenção e com a prática do ato. Tudo bem? Posso ir adiante? Tá bem. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Aqui, pessoal, vou ler para vocês, faltou no slide, o nome iuris, do 131, que é, do 130 era perigo de contágio venéreo. O nome iuris, que é o que está acima do artigo. Do artigo 131, é perigo de contágio de moléstia grave. Então, a diferença, eu pedi para vocês lembrarem que lá no 130 era doença venérea. Aqui não tem nada a ver com doença venérea. É uma moléstia grave. É uma doença grave. A doença grave é uma doença que tem consequências graves. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, praticar com o fim de transmitir, aqui pede a finalidade de transmitir a outrem, moléstia de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. 1 a 4 anos de reclusão. Bom, neste caso aqui, a transmissão se dá por qualquer ato capaz de transmitir a moléstia grave, pode ser um beijo, um espirro, lamber um talher, ou, inclusive, ato sexual, só que aí não se trata de doença venérea, outra doença grave. A Val comentou ali da AIDS, a AIDS já teve enquadramento aqui, também no 131. Vocês vão achar a jurisprudência de enquadramento no 131, mas o STF pacificou que é o 129, parágrafo 2º. O que tem exemplos aqui destas doenças? Tuberculose, gripe suína, né? Acho que hoje a gente poderia falar, hoje já tá tranquilo, né? Essa última doença nossa, a Covid-19, aí, né? Me parece que hoje não seria uma doença grave mais, né? Mas a doença grave é aquela, então, que tem consequências graves. A tuberculose nós temos até hoje, então alguém que queira passar tuberculose para a pessoa, né, pratica algum ato, como um espirro, um beijo, etc. O artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo alheio, a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte, aqui está a diferença, ó, de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza. O que é isso aqui, para vocês terem uma ideia? Esse parágrafo único, ele foi criado depois do caput, em decorrência dos acidentes que ocorriam envolvendo aqueles caminhões de boia fria. Lembra? O pessoal ia cortar cana e dava acidentes, porque eram mal transportados, botavam na caçamba do caminhão ali, na carroceria, e acabava virando, então eles colocaram este parágrafo único. Só lembrando, artigo 130, 131, 132,
só haverá esse enquadramento se não for crime mais grave. Então, se nós pegarmos o 132 e quisermos usar o parágrafo único, mas o transporte para levar as pessoas até o canavial para cortar a cana, virou o caminhão e a pessoa morreu, a pessoa se lesionou, não é esse artigo. Esse aqui é quando não gera um crime mais grave. As pessoas apenas tombaram. Aí pode enquadrar no 132, parágrafo único. Compreenderam isso? Aqui tem, acho que já dá a dimensão exata do que é esse delito, para vocês entenderem. Ó, isso aqui ocorre muito nas rodovias aqui no Rio Grande do Sul. Aqui eu tenho a decisão do TJ de São Paulo. Sujeito imprimindo velocidade excessiva em seu caminhão, aproxima-se perigosamente do veículo da vítima. Ou seja, já aconteceu comigo, quando eu dava aula em Canoas, eu ia sair de Cachoeira, pegava a rodovia, e às vezes os caminhões vinham buzinando em cima de ti. E tu está na velocidade adequada à pista, às placas. E os caminhoneiros, muitas vezes, alguns, né, vinham buzinando, querendo que tu andasse mais rápido. Então, isso aqui pode ser enquadrado nesse crime do artigo 132, né? Expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto ou iminente. E aqui eu trouxe, como eu disse para vocês, é um crime subsidiário, dificilmente vou aplicar ele, só quando não tiver outra coisa a aplicar. Disparo de arma de fogo. Primeiro, eu vou verificar se é tentativa de homicídio, vou verificar na lei de armas, né, para depois, sim, não cabe em nenhum. Cabe na lei de armas, disparar em via pública, mas foi perigoso para uma pessoa. Não cabe tentativa de homicídio? Bom, eu posso pensar no 132. Arremesso de objeto, eu atiro algo perto de alguém. Cabe lesão ou tentativa de lesão? Não cabe porque não teve dolo de acertar a pessoa e não acertou e passou longinho. Bom, mas foi perigoso. Então, cabe 132. Disparo em via pública. A mesma coisa, crime de armas, normal vai ser um crime de armas, tem que ver se causou algum perigo à pessoa. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Professor, esse crime pode ser aplicado naqueles casos de transporte clandestino, comum em grandes cidades, principalmente naqueles casos de transporte clandestino em ônibus, vans, em situações precárias. Tomás, hipoteticamente, sem ver o fato, sim, né? Nesta situação em que causa algum perigo, né? Sem nenhum controle de cuidado, pode ser. Se o carro sem controle de qualidade, a van abarrotada de pessoas, pode, né? Só tem que ver exatamente o contexto, né? Pode falar, Val. Professora, até a gente tem um exemplo aí agora desse último ônibus ali, né, que estavam, acho que trazendo os torcedores, né? Pelo menos, assim, as últimas notícias que a gente leu é que o ônibus estava totalmente, não podia nem andar, né? Nem podia fazer aquele tipo de viagem, né? Então, desculpa, Val, estava baixo, não peguei o iniciozinho, o ônibus de... Esse último acidente que deu aí do ônibus dos jogadores que estavam voltando, lembra? Sim. As últimas notícias que a gente viu, né, que o ônibus não podia nem andar, né? Ele não podia fazer aquele tipo de viagem, né? Ele estava fora do contexto, né, para viajar, né? Mas nesse caso, como houve... Vai responder por homicídio, quando morreu alguém, e vai responder por lesão, quando lesionou alguém. Então, não vai ser aplicado 132, porque é subsidiário, ocorreram crimes mais graves, né? Agora, como na ideia anterior, o ônibus não teve crime, não teve algo mais grave, mas as condições são péssimas, poderia ocorrer um crime, aí é possível que se aplique o 132. Né? Abandono de incapaz, artigo 133. Colega querendo entrar aqui. 133, então, abandono de incapaz. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Então, primeira coisa no artigo 133, lembrar que a pessoa que está abandonada, ela
está sob o cuidado, a guarda, vigilância ou autoridade. Então, tem que haver esse vínculo para se configurar o abandono de incapaz. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade. Então, isso aqui é um crime próprio. Somente as pessoas que têm este dever, que assumiram por alguma forma. E, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Detenção de 6 meses a 3 anos. Se desse abandono resultar lesão, natureza grave, lembrando que quando fala grave é o parágrafo 1º e 2º, é grave e gravíssima, de 1 a 5 anos de reclusão. E se resultar morte, a reclusão passa para 4 a 12. Lembrando que o homicídio é pior, 6 a 20. Então, resultou morte, mas foi em virtude, porque o dolo não era matado. O dolo foi deixar a Deus dará, como diz o ditado, né? E aí a pessoa acabou morrendo. O parágrafo 3º, as penas combinadas nesse artigo aumentam-se de 1/3. 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Lugar ermo é local fora da cidade, longe da civilização, no interior da cidade. Por quê? Porque lá é mais difícil de obter socorro, cuidado de alguém. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Vejam que... Bom, em seguida eu vou falar da esposa. 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Maior de 60 anos, pela questão da idade, dificulta da pessoa sobreviver, ter mais reações, né? E aqui, no caso do ascendente, descendente, esse parentesco também torna o crime mais odioso. Por isso que ele tem um aumento de pena. Então, vamos ver algumas coisas aqui que eu posso explicar para vocês. Abandono de incapaz, né, aumenta os riscos, então não tem uma incapacidade de se defender de riscos. Isso aqui é importante, tem que ser por um período juridicamente relevante, não é 2 minutos, 3 minutos, né? É um período que cause realmente risco à vítima. E aqui, anotem aí para não ter problema. Marido e esposa. Entre marido e esposa, vou voltar lá e vou perguntar para vocês. Entre marido e esposa, abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância e autoridade. Entre marido e esposa, pode haver algum desses aqui? Cuidado, guarda, vigilância. Eu acredito que não, professor, porque, né, marido e mulher, eles são livres, né, para... Tá bem, tomasse uma brincadeira. Pessoal, nesse caso aqui, autoridade não. É o único que não pode. Vigilância também não. Agora, cuidado pode, né? O esposo e o marido são iguais. O que não pode ter autoridade, vigilância também, estaria vinculado a essa autoridade, né? Não pode. Agora, cuidado pode. Um marido e a esposa têm esse dever de cuidado um em relação ao outro. Então, poderia incidir aqui uma relação entre marido e mulher em alguns casos, não em todos. A gente poderia usar, né? De autoridade. A gente poderia usar isso, professor, no caso, né? No caso, seu esposo ou a mulher que doente, por exemplo, né? Isso aí. Uhum. Ó, o alpinista e o turista têm o dever de zelo, né? O alpinista não pode abandonar, então o turista. O pai, em relação aos filhos, aqui pode escolher, tem até autoridade, dever de cuidado, aí pode escolher, né? O que mais que interessa aqui? Aqui tem uma jurisprudência do TJ São Paulo. Essa aqui é o que mais acontece, pessoal. Então, caracteriza-se abandono de incapaz. O acusado, né, sai para beber, deixando os filhos sozinhos no quintal, sem alimentação e retorna embriagado. Então, esse é um caso, né? O pai tem dever de cuidado, tem autoridade sobre os filhos. Esse é o caso que mais acontece. Aqui, o parágrafo 1º, se resulta lesão de natureza grave, grave e gravíssima, e se resulta morte, as penas aumentam, então.
lembrando, porque, como é um crime, lembrando, né, é um crime préter doloso também. Por que se resulta lesão ou morte, não vai lá para o artigo 129 ou 121? Por ser um crime préter doloso, a intenção não é matar e nem ferir, apenas abandonou. Só que, culposamente, resulta, então, em lesão e morte. Por isso que a pena é menor e não vai para os tipos do 129 e do 121. Aqui os aumentos de pena, então, se o abandono ocorre em lugar ermo, interior, local afastado da cidade. Vamos ver aqui, ó. Habitualmente local isolado, não frequentado, tem dificuldade de socorro. O 2 é um parentesco, então, maior deveria ser o zelo, e aí se abandona, então vai ter esse aumento de pena. O 3, o idoso, porque ele tem maior dificuldade para se defender, para se socorrer ou pedir socorro, né? Então, a maior reprovabilidade, então, por isso que também incide aqui o aumento de pena no inciso 3. E aqui eu trouxe para vocês a questão da agravante do artigo 61, inciso 2, pessoal. Tem lá no 61, crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Quando é que a gente usa isso aqui? Na dosimetria da pena. Segunda fase, agravantes genéricas. Está lá calculando a pena, chega na segunda fase, vai para agravante ascendente, tem aumento de pena. 61, inciso 2. Irmão, cônjuge, tem aumento de pena. Mas como nesse caso aqui, nós estamos vendo que já tem um aumento de pena, que é aplicado na terceira fase, eu não posso aplicar aquelas agravantes genéricas da segunda fase, porque eu estaria incorrendo em bis in idem. Não sei se vocês lembram disso. Então, tá ok. Só coloquei observação, alguma coisa que me vem na cabeça, eu vou conversando com vocês. Aqui uma do inciso 2, ó, que eu trouxe, que é parentesco. Ó, o réu abandonou seus filhos de 15 e 12 anos, deixando sozinhos na casa, sem alimentos, roupas, outros bens de uso doméstico, passando por privações e dificuldades. Então, consumou abandono da incapaz com o aumento de pena lá do inciso 2. Tudo bem? Compreenderam? 133? Então, vamos para o 135. Esse aqui é o crime de omissão de socorro. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança. Crime omissivo, né? Deixar, omissão de socorro. Alguém saberia me dizer se é um crime omissivo próprio ou impróprio? É um crime omissivo próprio. Porque, o que é próprio? Literalmente, ó, deixar, ele está deixando de praticar um ato. Então, é omissão de socorro. O impróprio é aquele que o sujeito tem um dever jurídico de atuar, ele não atua. Lembram do exemplo mais clássico do policial, que tem o dever de atuar na segurança, e ele vê um crime que ele pode atuar sem colocar a vida em risco e deixa de atuar por algum motivo. Esse é o crime de omissivo impróprio. Esse é 135, omissivo próprio. Bom, então, deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. E aí vem uma segunda parte que é importante, ó, ou não pedir, nesses casos, socorro da autoridade. Então, aqui tem duas situações. Primeira parte, deixa de prestar assistência a essas figuras aqui, criança, pessoa inválida, pessoa que está desamparada, ferida, ou deixa de pedir socorro. Então, são duas questões. Uma é não prestar socorro e a outra é não podendo, deixa de pedir socorro. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único, a pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão,
de natureza grave, triplicada se resulta a morte. Bom, para explicar para vocês, assim, com um exemplo, pessoal. Ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, na região de Caxias. Pode falar, Val. Professor, só para a gente lembrar ali, esse acidente que deu, eu li isso hoje até, esse acidente que deu com esse ator ali, né, que o colega dele, que a justiça até saiu alguma coisa, que ele poderia ser processado por não prestar socorro ao amigo, né? Mas aí o que acontece? Eu vi um advogado falando que não podem porque ele prestaram socorro, entendeu? Ele não prestou, mas, né, no caso, se ele não tivesse ninguém, ele poderia ser processado por isso, né? Mas como o ator lá, o Kaique Brito, né, como ele foi socorrido, então não pode acusar o amigo dele, né? Por não ter No prestado socorro. 135 aqui, ok, mas tem que ver se isso aí envolve trânsito. Lá no Código de Trânsito tem um penal lá que fala que ausentar-se do local de crime para evitar flagrante e não prestar socorro. Pois é, professor, mas é isso mesmo que foi analisado, né? Uhum. Mas aí, segundo o advogado, não pode processar ele, no caso, por isso, porque ele teve socorro, Sim. entendeu? O Kaique foi socorrido, então não pode culpar ele, né? Daí por isso, né? Vai ter que ver o contexto, porque na realidade pode deixar de prestar socorro e aí vem, dali a 2 horas, chama a ambulância presta socorro, mas o cara deixou de prestar socorro. Então tem que ver bem o contexto, né? Eu não apostaria 100% nessa explicação. Acho que tem que ver bem a situação. Porque, é como eu disse, o cara está aqui ferido, eu saio, e aí daqui a 1 hora vem uma ambulância, eu deixei de prestar socorro, né? Mas, enfim, a discussão é interessante. Eu vou ver se eu acho essa explicação. Se tu achar e quiser me mandar, eu dou uma analisada nela. O que aconteceu aqui em Caxias, para vocês compreenderem bem isso aqui? Eu acho que é um exemplo, assim, que pode fazer você compreender e não esquecer mais. Um motorista de um veículo ia passando na estrada, perto de Caxias ali, e ele viu um caminhão estacionado e uma pessoa com uma chave de roda do caminhão na mão, correndo para agredir uma mulher. Então ele não parou, em tese, né, porque ele não podia fazer, porque corria risco da sua vida. O que ele fez? Ele ligou para a polícia militar. Passados alguns dias, se descobriu que era uma dentista que trabalhava em outra cidade, estava se deslocando e foi morta pelo caminhoneiro, né? E aí, essa pessoa ligou, né, dizendo que ele tinha visto isso. E por que ele não poderia ser processado? Porque ele não prestou assistência, mas ele comunicou à autoridade. Então, o dever dele foi cumprido. Então, este é o exemplo, acho que dá para ficar bem tranquilo. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo. Ele não poderia, correria risco de vida. Mas ele tomou a segunda atitude, que foi ligar para a Polícia Militar e informar o local que estava ocorrendo o fato. Ok? 135A. Esse aqui é um crime, pessoal, mais novo. Ele entrou no Código Penal depois. Esse crime é... desculpa. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Então, o nome em iuris é condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Então, ele tem como tipo penal exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Então, se for um atendimento de emergência, a prioridade é atender. Se não atender, primeiro exigir garantia de pagamento ou papéis burocráticos, é o que consuma o crime. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Pode falar.
Professor, então, quando acontece, porque a gente sabe que acontece muito isso, né? Isso, Principalmente com as pessoas mais vulneráveis, né? isso. Que não tem, né, o que fazer, acabam pegando cheque emprestado com pessoas. Eu já vi acontecer isso na minha própria família. Então, quando acontece isso, a gente pode entrar judicialmente. Pode chamar a polícia, na realidade é um flagrante, né? Se no ato, qualquer pessoa pode prender, pode chamar a polícia ou fazer a prova e depois ingressar judicialmente, registrar uma ocorrência policial, né? O único cuidado é que tem que ser um atendimento emergencial, né? Não um atendimento comum, algo que realmente necessite de urgência no atendimento. Eu vi um caso, professor, de uma criança que chegou com o braço cortado, cortou, né, com a faca, com o facão, né, chegou com a mãe, chegou com a toalha enrolada no hospital e o médico não tinha plantão no hospital e o médico exigiu que ele só atenderia o médico particular, daí se pagasse antecipado, né? E aí a mãe foi pedir dinheiro emprestado para o médico poder atender a criança, né? É esse crime aqui. Se era grave, era urgente, tinha que atender. Depois verifica papelada e dinheiro. E o parágrafo único, né, tem um aumento de pena até o dobro se desse atendimento, da negativa, né, ou da demora desse atendimento, resulta lesão corporal de natureza grave. E até o triplo se resulta morte. Na realidade, é uma pena bem baixa, né? Mas, enfim. Bom, maus tratos, pessoal. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção à disciplina. Então, vou repetir. Crime de maus tratos não é a mesma coisa do artigo 133, que nós acabamos de ver, que é o crime de abandono de incapaz. Aqui ele abandona, deixa correndo os riscos. Nesse caso, do 136, ele é mais específico. Ó, quais são as situações daquela pessoa que estiver sob autoridade, guarda ou vigilância? Educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Então, na realidade, aqui estão as situações que cabem os maus tratos. É questão da educação, de ensino, tratamento ou custódia, e tem que ser nas seguintes situações: privando de alimentação, cuidados indispensáveis, sujeitando a trabalho excessivo ou abusando dos meios de correção ou disciplina. São estas situações. E o parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena aumenta para 1 a 4 anos de reclusão. Se resulta morte, mesma reclusão de 4 a 12. E o parágrafo 3º, aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos. Então, vamos lá. É um crime próprio também, porque deve haver relação jurídica, né, entre o autor e a vítima. E nesse caso aqui, como tem uma relação de subordinação, vamos voltar lá, está sob autoridade, guarda ou vigilância, se o sujeito tem autoridade, se ele tem a guarda ou a vigilância, existe uma relação de autoridade. Então, nesse caso, a jurisprudência, ela determina que não é possível ocorrer esse crime em relação ao marido e à esposa. Caso, então, de maus tratos, não incide entre marido e esposa. Vai para onde, pessoal? Regra para violência doméstica. Por lesão corporal, por exemplo, vai lá para 129 com a violência doméstica. Porque não há o requisito objetivo aqui da subordinação entre esposo e esposa. Tudo bem?
Então, qual é o tipo objetivo? O que se exige para consumar o crime, além dessa relação de subordinação? Privação de alimentos, privação dos cuidados indispensáveis, trabalho excessivo, inadequado, abuso dos meios de disciplina e correção. Os aumentos de pena, a gente já viu, lesão grave e gravíssima, morte, menor de 14 anos, a gente tem esses aumentos de pena. E aqui eu trouxe um caso, acho que é do TJRS aqui. Pai é condenado por maus tratos aos filhos. Quem excede nos meios de correção ou disciplina, inclusive causou lesões, pratica o delito de maus tratos. Então, retomando lá para ficar bem diferenciado, o 133. Lembram quando a gente tratou do 133? Aqui apenas deixa os filhos, o pai apenas deixa os filhos, né, sob autotutela, digamos assim, né? Mas ele não exerce uma ação de agressão de alguma maneira, né? Não exerce algo que seja exacerbado, ele apenas abandona. Isso é o abandono do incapaz. O maus tratos tem que haver, efetivamente, então, uma ação de maus tratos, para ficar bem diferenciado. Então, quem excede nos meios de correção ou disciplina, pratica o delito de maus tratos. Aqui em relação ao pai e aos filhos. Na comarca de Horizontina, o homem foi denunciado e condenado por espancar repetidas vezes o filho de 2, 9 e 11 anos. Ele se excedeu nos meios de correção, até porque atualmente nem pode bater nos filhos, né? E aqui uma do Gonçalves, que é um livro, a obra Direito Penal Esquematizado, a esposa não se encontra em relação de subordinação para com o marido, de modo que as agressões por ele perpetradas configuram um crime de lesão corporal agravada pela violência doméstica. E se não causar lesão, dá para pensar naquele, por exemplo, naquele artigo 132, ou vias de fato, ou no 132, aí vai depender, né? Mas não, esse não se caracteriza porque não há relação de subordinação, que exige o artigo 136. Tudo bem, pessoal? Esse? Vamos mais um, então, 137, é o último mesmo. 137 também é bem tranquilo, é o crime de rixa. Participar, não quer funcionar aqui minha caneta. Bom, não sei o que houve, mas tudo bem. O crime de rixa é um crime que existe quando não se consegue identificar as ações de lesão ou até de morte envolvendo as pessoas. Então, há uma briga generalizada. E aí não se consegue identificar quem lesionou quem matou quem. E aí o que sobra é aplicar a rixa. Então, participar de rixa, salvo para separar os contendores. Se for para separar os contendores, então está dizendo que não é crime. Então, participar de rixa é uma briga. Detenção de 15 dias, 2 meses. Parágrafo único, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, diversas pessoas brigando, 3, 4, 5, 10, e não se identifica quem agrediu quem, que sobra, então, esse crime subsidiário, rixa, do artigo 137. É isso, pessoal, por hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Vocês compreenderam? Ficaram com dúvidas? Enfim, vocês podem dar uma lida também, depois mandar dúvidas que eu vou respondendo ali, sem problemas nenhum. Para mim foi bem tranquilo, professor. Para mim também, professor, bem tranquilo e é uma matéria fácil da gente entender, né, professor? Também foi tranquilo, professor. Tá bem, Bem obrigado. explicado, professor. Valeu. Paula, tu pode ficar um minuto aí, eu quero falar contigo? Então, boa noite, professor e colegas. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite.